Saudamos a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar dando início a essa programação, dando início com uma oração. Nosso irmão João vai estar puxando essa oração, amém? Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Senhor, estamos mais uma vez aqui, Senhor, aleluia. Estaremos, Senhor, agora tendo uma live, meu Pai, te peço que abençoe, Senhor. Nos usa, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, põe as palavras nas nossas bocas, Senhor, que nós venhamos conseguir, Senhor, transmitir, meu Pai, para os Teus filhos, Senhor, tudo aquilo que Tu queres, meu Pai, que não venha a ser nada da nossa vontade, Senhor, mas sim da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos reveste com a Tua armadura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Nossa irmã Yasmin, então, vai estar lendo o tema da nossa live nesta noite. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Vamos ler juntamente, então, em 1 João, capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então vamos estar falando essa noite, né, um pouco sobre esse tema, né, sobre não amar este mundo, né. Sabemos que não tem sido fácil, né, nessa época que estamos vivendo, combater com o mundo, né? Todos os dias ter que dar de frente com o mundo, né? Vamos dizer assim. E ainda mais para jovem é mais difícil, né? Nas escolas, às vezes no jovem aprendiz, né? É muito complicado porque vem as tentações, né? Vem muitas tentações. Não tem lugar que a gente não escape, né? É escola, é trabalho, é faculdade, na rua, te fecha às vezes no centro. No mundo, né? No mundo. No mundo. Estamos abertos. E Deus disse que nos últimos tempos seria mais difícil, né? Porque em Mateus 7,15 nos diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, vão vir muitos em falar no nome de Deus que vão falar aquilo que está no seu coração e não que é realmente uma palavra que Deus mandou. Porque o inimigo, ele nos oferece muitas bandejas. Ele nunca vai se apresentar para nós como a gente está acostumado a imaginar, com os chifrinhos e a caldinha. Ele vai sempre se apresentar com aquilo que nos agrada aos nossos olhos, né? Com aquilo, no caso, nossas fraquezas, aquilo que a gente é mais tentado. Então, nos últimos tempos vão vir pessoas falando mais no sentido de prosperidade, que se tu vier, tu vai receber isso, né? Falando mentiras, né? Na verdade, até ocultando alguns versículos da Bíblia, falando que é só vir na igreja e Jesus te aceita como é, e dentre outras coisas. Sendo que, na verdade, a palavra nos diz o contrário, né? Se a gente for ler aqui em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 24, nos diz assim, né? E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Então nos diz aqui que a gente tem que negar a nós mesmos, né, negar a nossa carne. Mas muitos pastores, né, muitas pessoas pregam o contrário. Pregam que não é necessário negar a si mesmo, que pode fazer o que quiseres da vida, que Deus te ama de qualquer forma e que no final ele vai te perdoar de tudo e tu vai entrar no céu. Sendo que não é isso que a Bíblia nos diz, né? Diz para nós renunciarmos a nós mesmos, renunciarmos à nossa carne e não fazermos tudo que dela venha ter vontade, né? E sim apenas daquilo que Deus tem a vontade. E aí que tá a parte mais difícil, né? Renunciar à própria carne. Hoje eu posso dizer que
a pior luta, a mais difícil, é quando tu tá lutando consigo mesmo. Então, nós temos que, por mais difícil que seja, é a renúncia, né? A renúncia é difícil. Tu vai ter que renunciar no trabalho. Às vezes a pessoa chega, ouve essa música, ou por que tu não faz isso? Vamos em tal lugar. Aí tu começa a renunciar e a pessoa, mas tu também não faz nada, tu nunca pode, tu nunca faz isso, tu nunca faz aquilo. E aí, principalmente em escolas, assim, as pessoas, os colegas acabam te excluindo ou te deixando de lado. E aí fica mais difícil ainda tu lutar, batalhar contra. O diabo ele usa pessoas, né, pra lançar dardos na sua mente, tipo, eu não posso realmente fazer muita coisa, não permite nada, eu não posso beber, eu não posso sair, eu não posso andar sem camisa, eu não posso vestir um shorts, nada. E usa muito os seus colegas de escola ou de trabalho também, pra ficar falando isso, mas tu não pode nada. A igreja não tem graça, lá tu só pode usar calça, só camisa, terninho, ou saia. até mesmo o nosso círculo familiar, né? Às vezes a gente bota, tipo, o colégio, o trabalho, mas até mesmo às vezes em casa, perto, próximo de nós. É uma luta, porque a gente tá ali renunciando, porque a gente quer ir pro céu, mas ao mesmo tempo a gente vê aquelas coisas e a gente pensa, é verdade, eu não posso nada, eu sou da igreja. E eu, numa consagração da juventude, eu falei... E volto a falar sobre aquilo de a gente saber o porquê a gente não pode, né? Porque muitas das vezes a gente está na igreja porque o nosso pai é crente, porque a minha mãe é crente, porque fulano é crente, por isso que eu tô na igreja. E aí te pergunto lá no teu colégio, no teu trabalho, na rua, por que tu não pode fazer isso? Aí tu fala, porque eu sou da igreja e minha igreja não permite. Tu não tem uma justificativa para dar para aquela pessoa por que tu não pode. Às vezes não ensinam, né, o porquê, só falam, não pode. Tá, mas por que não pode? Né? Então a gente tem que procurar saber o porquê que a gente não pode. Até porque às vezes aí a gente olha assim e o inimigo na verdade ele tá ali debochando, porque na verdade, ele não faz e ele nem sabe o porquê que ele não faz, porquê que ele não pode. Só porque falo pra ele que não pode, porque a igreja dele não permite, né? Então a gente sempre tem que saber o porquê que a gente não pode fazer, o porquê que a gente não é permitido, né? Mas voltando ao tema, né, pra gente não amar esse mundo, né? Hoje em dia tem sido difícil, como eu falei no início, né? A geração que a gente vem hoje de jovens, né? E uma geração cada vez mais corrompida, né? E isso tem sido muito difícil. No meu tempo de escola, eu abandonei o colégio por causa disso, porque eu me sentia excluída no meio dos meus colegas, né? Eles debochavam porque eu era crente, faziam piadinha na sala de aula. Às vezes eu tinha colegas que falavam, eu também canto na igreja, mas viviam como mundana, assim, no colégio, se pintavam, andavam com roupas mundanas, né? Não renunciavam, né, à sua carne, né, às suas vontades. Porque isso é a nossa vontade. Às vezes a nossa carne tem vontade de fazer a mesma coisa, mas a gente tá ali renunciando, se negando a nós mesmos porque a gente ama Cristo, porque a gente quer ir pro céu. Só que as pessoas vêm e debocham, né? E como o irmão João falou, às vezes vem o inimigo até vem e coloca no nosso coração, na nossa mente, tu nunca pode nada, tu não pode nada, tu não pode sair, não pode se enturmar. Que a gente não tem liberdade, né? Usam os nossos colegas para falar que eles são livres para fazer o que quiserem, mas na verdade quem não tem liberdade é eles, né? Que eles são escravos de si mesmo, escravos da sua própria carne e do mundo, né? Porque tudo a nós é lícito, mas nós escolhemos não fazer. Nós escolhemos não fazer por conta que está escrito na Bíblia, né? O que pode, o que não pode fazer, por seus motivos. E ficam lançando, falando que a gente não tem liberdade, mas quem realmente é livre somos nós, né? No domingo agora, a gente foi num culto infantil e uma adolescente, né, a irmã Josefine, ela pregou lá na igreja que a gente foi. E ela falou que muitas das vezes as pessoas que estão no mundo, eles falam que a gente é preso. Que a gente é preso à igreja. Porque tu é da igreja, porque nada tu pode, né? E o mundo acha que eles são livres. Mas, na verdade, quem tá preso são eles. Porque eles estão presos, muitas das vezes, que nem ela falou, numa bebida, numa droga, né? Numa festa. Pra eles, a vida deles, eles acham que são comum aquilo ali. Viver naquela vida. Mas, na verdade, eles estão presos aquilo ali. Eles não conseguem sair daquilo ali. Falam, né, que a gente é escravo da nossa religião, né? Mas diz a pessoa que precisa de álcool pra ser feliz, né? Então, é complicado isso daí. Teve uma época no colégio que a gente estava comentando sobre esse negócio de felicidade
E eu lembro que teve uma colega minha que dizia: eu não sou feliz, eu tenho momentos felizes. E eu parei para refletir no que ela estava falando e eu disse: eu sou feliz e tenho os momentos tristes. E aí eu lembro que ela espontaneamente falou: mas é porque tu tem Jesus. Aí eu falei para ela: e tu também pode ter, sabe? Então, às vezes a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. E como sal, uma das funções também, principalmente, vou citar o exemplo que eu sempre ouvi quando criança. Quando a gente se machucava, por exemplo, estava na praia, a gente se machucava, eu sempre dizia assim: entra na água que vai sarar, porque a água contém um excesso de sal. Então, nós temos que fazer a diferença, nós somos a diferença. Tanto que tem um hino que diz assim: não importa que o mundo não tenha te notado, o que importa é Jesus te ver. Não, o mundo tem que notar, o mundo tem que ver a diferença em ti, que tu não é como eles, entendeu? Tanto que tu tem o brilho do Espírito Santo, não tem como não notarem a diferença. Aleluia, glória a Deus. E é isso aí, como a irmã Yasmin falou, né? O mundo, ele tem que nos notar, né? Uma geração diferente, uma geração que não se corrompe, né? Uma geração que não faz as coisas que o mundo faz, né? Que hoje em dia, como eu falei, o mundo... hoje em dia, eu sempre falo pro meu esposo que quando a gente levanta pela manhã, é um gigante que a gente tem que derrubar. Porque todos os dias é uma batalha que vai vir, todos os dias é uma luta que vai vir. E tu vai ter que derrotar aquele gigante. Vai ter que vencer a tua carne para poder derrubar aquele gigante. E muitas das vezes é nessa área, o inimigo age. Hoje em dia, com essas leis que têm vindo aí nas escolas, essa liberdade hoje em dia dos jovens, das crianças, né? Pensarem que são livres, que pode fazer o que quer, né? Que é isso que as pessoas têm colocado na mente, muitas das vezes, dos jovens. E isso, na verdade, até me preocupa muito, porque eu vi bastante jovens, pessoas que eu conheci no tempo de escola, que hoje são pessoas que falam que são livres, mas eles não estão livres, eles estão presos à ideologia que eles vêm colocando no mundo, coisas que eles vêm falando e as pessoas se agarram naquilo ali, se aprisionam naquilo ali e pensam que são livres, né? E são pessoas que conheceram a palavra, mas hoje, infelizmente, né, estão fora da palavra, né? É verdade, a palavra, ela só não nos diz só uma vez, né? Ali é onde eu li, em Lucas 9, 23, mas diz mais uma vez também em Mateus, capítulo 16, versículo 24. Só que fala com umas palavras mais fáceis de ser lidas, né? É a mesma palavra, vou só reler, só com umas palavras mais fáceis. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá da glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Nos diz duas vezes na Bíblia, ou até mais. Provavelmente tem bem mais escrito. E as pessoas não dão bola. E as pessoas não dão bola sobre isso, não querem renunciar à sua carne, só se preocupam com a vida carnal aqui, né, na terra. E aqui fala pra gente, fala aqui no versículo 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. No caso, todo aquele que der muito esforço para a sua vida aqui terrena, com os bens terrenos, perderá a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida terrena por amor de Cristo, ganhará a sua vida eterna no céu. E aqui também no versículo 26, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? No caso, muitas pessoas elas preferem preferem ganhar uns 80 anos, uns 80 anos aqui na Terra, conhecendo várias pessoas idolatrando ela, do que preferir a vida eterna no céu, entendeu? Elas trocam a sua vida terrena com a do céu.
que há alguns anos, 40, 50, 60, 80, 100 anos aqui na Terra, mas esquecem que no céu é eternidade, ou no inferno é eternidade, entendeu? As pessoas elas acabam não pensando nisso, porque o diabo vai lançando dardos, vai entrando na mente. É o mundo, né? O mundo vai entrando na mente. É mais fácil, né? É mais a porta fácil. larga, É. porque a gente anda num tempo de conformismo. Conformismo? Onde andamos muito conformados, né? É difícil, realmente. Uma passagem que também me chama muita atenção é a de Pedro quando ele anda sobre as águas. A gente pode ver que não foi a primeira vez que eles entraram no barco e eles sabiam que estava para vir uma tempestade, né? E a primeira experiência que eles tiveram assim, Jesus estava com eles no barco. E dessa vez eles estavam entrando no barco sem Jesus. E agora, eu me colocando assim no lugar deles, eu não sei se eu entraria no barco. Mas Jesus ordenou, né, que eles entrassem no barco. E então eles foram e no meio da noite, na terceira vigília, de Jesus foi até eles, né, andando sobre as águas. E eu notei que todos eram os discípulos de Jesus, mas apenas um andou sobre as águas. Apenas um exerceu a sua fé, saiu, porque olhando assim, qual era o lugar mais seguro de se estar? No barco. Era dentro do barco. Mas Pedro foi o único que ousou sair do barco. Ele Olhando usou a com fé. os olhos carnais, né? O lugar mais seguro é o barco. Com os olhos carnais, o lugar mais seguro era o barco. Mas Pedro olhou com os olhos da fé e disse: Senhor, se és tu, então que eu vá até ti. E Pedro ele andou sobre as águas. E podemos ver que em toda a Bíblia ele foi o segundo que andou sobre as águas, depois de Jesus. E eu vejo que, tipo, os outros discípulos, eles ficaram com medo e não deram espaço. Então, às vezes a gente quer viver as grandes maravilhas que Deus tem para nós, mas nós não damos o primeiro passo, nós não saímos do nosso conforto, às vezes por medo, sabe? Medo do novo, do que está por vir. Mas é isso que Deus quer de nós, que nós venhamos usar a nossa fé. Pedro afundou, teve medo, mas Deus estava ali com ele. Assim como no momento em que Pedro sentiu medo, Deus estava ali para socorrer ele. E com nós não é diferente. Deus só quer que nós demos o primeiro passo. Já está tudo preparado. Uma vez me disseram que não é o lugar que está sendo preparado para nós. É Deus que está nos preparando para o lugar, porque o lugar já está pronto. Então é nós que estamos passando pelo processo para poder estarmos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Sobre aquilo ali que tu falou sobre estarmos com medo do que há de vir, do novo, né? Que às vezes a gente não dá o primeiro passo. Às vezes também a gente bota as nossas lutas na frente, como desculpa. Por exemplo, se tu tem alguma doença, alguma enfermidade que te impeça de fazer algumas coisas, bota, às vezes, muitas das vezes, essa luta na frente como uma desculpa. Não, mas eu não vou na igreja porque tal coisa, por conta da minha enfermidade. Não vou orar por conta da minha enfermidade. Não vou louvar por conta da minha enfermidade. Às vezes não é nem até pode estar enfermo, né? Mas tu consegue orar, tu consegue buscar, mas aí tu vai usar aquilo ali como uma justificativa, né? Como uma desculpa, né? Eu não vou na consagração porque eu tô enfermo, mas poderia. E é nessas horas que o inimigo aproveita a brecha e começa a lançar dardos, começa a lançar setas, e aí tu já não tem força para começar a buscar. Conforme o tempo que tu vai botando desculpa, tu vai enfraquecendo, quando vê não dá mais. E vai precisar de ajuda de alguns irmãos, né? Pra conseguir voltar, ajuda de Deus principalmente, claro. Às vezes não é só enfermidade, algumas lutas que tu passa aí durante a vida, né? Com dinheiro, com trabalho, na escola, dentro de casa, com seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais. Vai botando desculpas para não adorar a Deus, que é o principal, né? É o principal para que tudo venha a se resolver. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Que não venha a ser só da boca para fora. Como em João capítulo 4, versículo 23 ou 24, nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa os que o adorem em espírito e em verdade, que não seja só da boca para fora, né? Sim, sabemos que é difícil, mas em Romanos 8 nos diz
que no 35, versículo 36, que diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, por mais dificuldades que tu vai passar, por mais dificuldades que tu tenha, Deus está contigo. Ele não vai te deixar, ele nunca vai te dar aquilo que tu não possa carregar. Ele vai te dar o teste, mas vai ter a aprovação, porque Deus, ele só te testa. É que nem ele fez com Abraão. Ele sabia que Abraão não iria sacrificar o próprio filho. Mas ainda assim ele fez subir, ele fez preparar, ele fez tudo. E no final, no último segundo, ele disse não. E Abraão estava tão concentrado que ele teve que dizer 2 vezes não. E ele já tinha preparado tudo. Então, nós temos mais... sei que é difícil, mas nós temos que descansar e confiar. Deus nunca dá uma luta que tu não possa carregar, né? Nunca dá uma cruz que tu não possa carregar. Então, só tem que adorar Ele, confiar nele totalmente. E essa é a parte mais difícil, né? A gente confiar em Deus, né? Porque às vezes a gente fala, às vezes quando a gente tá pregando, quando a gente tá falando, e a gente fala, né, pra confiar na luta, na dificuldade. E às vezes a pessoa que tá lutando, ela fala assim, mas é porque tu não tá na minha pele, tu não sabe o que eu tô passando, né? Mas a gente tem que aprender a confiar, porque o nosso Deus pode. E assim como os irmãos falaram, Deus, ele não dá uma prova que a gente não vai suportar, né? E eu sempre falo pra minha esposa em casa, quando Deus, ele permite a prova, é porque ele quer nos aprovar, né? Então a gente tem que ser aprovado. Eu fico pensando assim, o que Deus, ele imagina da gente quando ele permite a prova? Será que ele pensa, ele vai adorar mesmo na dificuldade, mesmo na luta, ou ele vai murmurar, né? Porque às vezes a gente prega, a gente fala que a gente tem que confiar, mas às vezes quando a luta é com nós, a gente somos os primeiros a murmurar, a questionar Deus. Por que Deus? Por que o Senhor permitiu isso comigo? Né? Por que isso está acontecendo na minha vida? E na verdade não é isso que Deus quer. Deus quer que mesmo a gente... Porque é muito fácil adorar quando tudo vai bem. É muito fácil adorar quando a gente tá bem, quando não tem luta, quando não tem dificuldade, quando tem dinheiro, tá na bonança. E quando a gente tá na luta? Né? E aí, na luta, a gente não quer adorar. Quando a gente tá no bem, a gente... tá feliz, louva, entendeu? Ora, lê a palavra, canta, faz tudo que pode. Mas quando tá na luta ali, quando Deus te testa... Aí a pessoa, ela... que ele vê os verdadeiros adoradores. Aí que ele vê os verdadeiros adoradores, exatamente. Porque tem pessoas que... Porque eu sempre tive isso pra mim, irmãos, que Deus, ele nos usa quando a gente tá fraco. Quando a gente pensa assim, eu queria uma palavra. Quando a gente tá lutando e a gente pensa, eu queria uma palavra de Deus, eu queria um abraço. Aí Deus, ele vai lá e te usa pra falar com alguém, muitas das vezes. E às vezes a gente não quer, a gente fala, eu tô lutando, eu tô passando por isso. E por que Deus tem que usar eu? Mas é tu que Deus quer usar, né? Exatamente. E às vezes a gente não quer ser usado por Deus, porque às vezes tem pessoas que tu escala pra pregar pra alguma coisa, e pensa, eu tô lutando, eu não vou. Mas eu penso assim, né? Tá, tu tá lutando, tu não vai orar, tu não vai cantar, tu não vai pregar. Mas se tu não fizer, a luta vai continuar igual. Exatamente, porque só Deus pode te tirar do lugar onde tu tá, entendeu? Às vezes a gente tenta fazer com as nossas próprias forças e só vai piorando, vai virando uma bola de neve. E aí tu acaba se perguntando, Deus, por que eu sou tão fraco? Mas é aí que Ele quer que tu chegue. Que tu reconheça que tu é fraco e só Ele pode fazer as coisas. E tu tem que buscar a Ele, se entregar a Ele e adorar Ele em espírito e em verdade. E entregar tudo que tu tá passando para Ele, ao invés de tentar com as suas próprias mãos. Que tu não vai conseguir. Porque é quando estou fraco, então que sou forte. Exatamente. Sim. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então vamos estar louvando o primeiro hino. Amém? Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Saúdo a todos com a paz do Senhor, novamente. Amém? Vamos cantar então juntamente o Quero Ser Santo. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Algo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Amém? Nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
Aleluias, glória a Deus. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Seguindo o raciocínio dos irmãos, há uma grande prioridade nós amarmos a Deus e dedicarmos a nossa vida à obra de Deus. Tá? É uma regra que a gente deve ser seguida, tá? Porque o próprio Deus, ele é um Deus detalhista. Ele é um Deus de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Se a gente for ler o livro de Deuteronômio, for ler as leis, for ler como que foi construído o templo do Senhor, vocês vão ver que há um detalhe para cada coisa. Há um motivo para cada coisa, como os irmãos já falaram. Então nós temos que ser curiosos, por assim dizer, para saber o que vamos pregar para as outras pessoas. Por isso que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é o Senhor. E lá em João fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E quem é o verbo? O verbo é Jesus. Veio aqui, salvou, dedicou a sua vida a nós. E esse é um dos grandes motivos porque nós amamos a Jesus e temos que passar isso para outras pessoas. Né? Se você for procurar no dicionário o que é um verbo, a palavra traduzida aqui para o Brasil como verbo é uma palavra de ação. Verbo é uma palavra onde precisa existir alguma coisa que vai acontecer depois. Né? Quando o próprio Deus disse assim, haja luz, houve luz, e ali estava o Senhor, produzindo frutos para o nosso conhecimento. Que Paulo fala que tudo aquilo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensinamento, para sermos pessoas melhores do que eles foram. Né? O meu pai e a minha mãe sempre disseram, os meus erros tu não precisa cometer. Né? Por isso que há uma diversidade de coisas que os irmãos já vieram falando até agora, né? Do que fazer para o Espírito Santo agir nas nossas vidas. Né? Que o amor primordial vem da ação do Espírito Santo sobre nós. E essa semana eu estava lendo uma palavra, gostaria que os irmãos abrissem em Apocalipse, capítulo 3, porque tudo isso não é para os que estão fora, né? É para os que estão dentro da igreja, para aqueles que já são servos e servas do Senhor Jesus Cristo há muito tempo, ou há pouco tempo, não importa o tempo que você está na sua congregação, no ministério, porque a gente sabe que há diversos ministérios, né? Mas o primordial é temer ao Senhor, né? Que o Provérbios fala o quê? O principal de tudo é o temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, quando você começa a entender e praticar isso, né, você vê que a sua vida muda. Você tem um novo rumo na sua vida. E hoje em dia, concordando já com o que os irmãos têm falado até agora, eu vejo que no meio dos cristãos, da igreja de hoje, é uma palavra assim até um pouco forte que eu vou dizer, mas há muita mediocridade, né? São aqueles cristãos que vêm na presença de Deus, fazem como o irmão João, vou dar abertura para ele falar agora, ele pregou um assunto muito interessante nesse sábado, né? Gostaria que o irmão João falasse um pouco do que ele falou e lesse o versículo. Foi sobre João, o livro foi em João, capítulo 4, versículo 23 ao 24, no qual eu já tinha lido antes, que nos diz assim: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e que importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que no caso não é para nós irmos na igreja e adorarmos a Ele de qualquer maneira. Chegar ali, dar um glória a Deus, aleluia, e ficar pensando em qualquer outra coisa. Em casa, no trabalho, na escola. Ou só glorificar o nome dEle quando o pastor pede. Tu tá frio. Tu tá frio ali, tu tá morno, tu tá na igreja, mas tu não adora, tu não faz, tu não tenta, tu não adora em espírito e em verdade.
Sendo que é o básico que nós devemos fazer, irmãos. É o mínimo que nós devemos fazer, porque muitas das vezes a gente pede 1001 coisas para Deus. A gente fica pedindo, mas chega aqui na igreja, a gente não faz nada, a gente não adora Ele, aí ele fica bah, e aí, tu quer que eu faça a minha parte, mas tu não faz a tua parte de adorador, entendeu? A gente pede o máximo para Deus, mas a gente não entrega o nosso mínimo para Ele, entendeu? Não só em João capítulo 4 nos diz isso, também nos diz aqui em Apocalipse capítulo 14, no seu versículo 7, nos diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No caso, está nos pedindo aqui, está nos falando aqui na Bíblia para adorarmos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas em espírito e em verdade, dai glória a Ele. E muitas das vezes a gente não faz isso dentro dos cultos, a gente fica desapercebido, a gente fica sério, sem falar nada, a gente fica perdido. Muitas das vezes, a pessoa está lutando e acaba nem prestando atenção no culto. E às vezes ela nem está pensando em nada. Ela só está perdida. Ela só está dormindo de olho aberto. Na realidade, hoje em dia, a gente tá, na verdade, os crentes, eles estão robotizados. Só em, ir pra igreja, eu vou pra igreja, vou pra casa e, só aquilo ali, eu vou pro culto, fico ali sentado, vou assistir a palavra, vou lá assistir os irmãos, mas não dá glória, não dá liberdade no Espírito Santo hoje em dia. Hoje em dia, os irmãos, eles estão robotizados só em apenas ir na igreja. Eu só vou na igreja. Por que hoje em dia, irmãos, não acontece o que acontecia antigamente? Eu ouvi muito falar assim, antigamente, na antiga assembleia, os irmãos passavam e os demônios fugiam só neles passar, sabe? O que isso tem a ver com amar o mundo, tá? Vamos usar o exemplo assim num casamento. Muitos dos irmãos vão entender. Vamos usar também o exemplo daquele jovem que está gostando de um outro jovem. Quando você ama uma pessoa, quando você começa a gostar de uma pessoa, você começa a dar presentes, você começa a chamar a atenção daquela pessoa, você começa, você acha formas daquela pessoa prestar atenção em ti, né? E o que nós fazemos hoje em dia? É o que o irmão João falou. Nós queremos mostrar para o mundo que nós amamos o Senhor, mas nós não damos o mínimo, né? Não tem nada a ver com que a palavra, mas quando tu não demonstra amor pelo nosso próprio Deus, por aquele que deu nossas vidas, então automaticamente você está dizendo que ama o mundo, né? É uma linha muito tênue entre uma coisa e outra. Em Apocalipse, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 14. É uma leitura um pouquinho extensa, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Apocalipse 3, a partir do verso 14, fala sobre a carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim que você possa ver, assim que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrepende-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito
de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você vê aqui, ó, que eram crentes, aqui falam que eram morno, mas o morno, ele não tem, quando você tá com calor, você vai lá e toma água gelada. Quando você tá com frio, você vai lá e toma um café quente. Você toma um chocolate quente no inverno. Não é assim, irmão André? É assim. Você se adapta, né? E o sal é a mesma coisa. Que os irmãos falaram antes do sal. Se você botar pouco sal, não faz diferença. Se você botar uma medida média de sal, não dá. Você precisa botar o sal suficiente, né? Nem menos e nem mais. É verdade. Aí você começa a se tornar um crente. Como é que eu sei que eu sou um crente morno? Eu vou usar a palavra bem, eu vou usar bem essa palavra que foi o que Deus me revelou, assim, sabe? É um crente medíocre. Você está passando por problemas, mas você também não sai da igreja, mas também não se dedica totalmente ao que o Espírito Santo te deu. Aí você não demonstra amor a Deus. Então, automaticamente, você está fazendo o quê? Demonstrando amor à sua luta, à sua dificuldade. Né? Que é o que a gente vê muito hoje em dia. Que é o que fala lá em Coríntios, toda vez que a gente lê a ceia, você vê. Por isso que há entre vós muitos fracos, e oprimidos, doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, são pessoas que estão dentro da casa de Deus, são pessoas que estão, muitas vezes, cantando, como os irmãos falaram, mas não estão verdadeiramente adorando o Senhor, como deveria ser. É o crente morno, né? Que fala que é da igreja, que é da igreja, mas não é de Deus, né? Não é de Deus. Exatamente. Hoje em dia é bonito falar que é da igreja, né? Mas muitas das vezes só é da igreja mesmo, mas não é de Deus, porque não tenta fazer nada por ele. Sim. Algo interessante, muito interessante, que fala, os irmãos podem ler em Malaquias 2, vai falar uma coisa sobre o repúdio, que muitas vezes pessoas entendem como divórcio, mas não é o divórcio. O repúdio é diferente. Você está com a pessoa, né? Você convive com aquela pessoa, você mora com ela, mas você não quer mais ela perto de ti. Você já não tem amor por essa pessoa. Você começa já a determinar outras pessoas para um relacionamento, que é o que o mundo faz. Ah, não tá bom para mim, João. Vamos terminar aqui. A tua amizade não presta mais para mim. Tu fez isso para mim e já não é. Para mim não presta. Automaticamente eu estou repudiando o irmão João. Se a irmã Andréia falar mal de mim e eu me afastar dela, automaticamente eu estou repudiando a irmã Andréia. Porque eu não estou dando perdão. Então automaticamente eu estou fazendo o quê? Amando o mundo. Que é o que o tema está dizendo. Não ameis o mundo. Né? Então, bem grossamente dizendo, quando você se torna um crente medíocre, você começa a amar o mundo. Os irmãos falaram que é difícil orar na dificuldade, é difícil cantar, é difícil fazer. Mas o reino dos céus é tomado por esforço. Tomado por esforço. Vamos usar um exemplo prático. Entra lá. Vamos usar um exemplo prático? Claro. O dízimo. É uma coisa assim, ó, que a gente vê recorrente. É uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. É uma luta. O irmãozinho vai lá, fica olhando, mas isso aqui podia ser um churrasquinho de domingo, né? Mas aí fica lutando com aquilo. Às vezes nem é um churrasco, meu João. Às vezes a gente tá assim, ó. Eu já passei por isso com a minha família. De você muitas vezes olhar pro dízimo e dizer assim, ó, isso aqui pagava minha água e minha luz. Mas você diz assim, não, mas isso aqui foi o Senhor que me deu e foi o Senhor que tomou, não foi o que já deu. Não é meu. Tudo que não é nada nosso, é tudo dele. Então quando você pega o seu dinheiro e usa para si, você está fazendo o quê? Repudiando o Senhor. Porque não está dando o que é de direito para ele. Assim como Paulo fala que o homem não deve se negar à sua mulher e a mulher ao homem. Né? Porque senão você está se repudiando. Você está dizendo para outra pessoa, eu não quero porque eu não te amo mais. É o primeiro pensamento que a gente tem. Muitos que estão casados vão concordar comigo.
né? Você diz assim, bah, mas aí você fica com aquele pensamento, ah, mas será que eu fiz alguma coisa errada? O que será que eu fiz que a pessoa não quer ter comunhão comigo? Né? Então, temos que tomar cuidado. Como eu já falei, o Senhor é um Deus detalhista. É nos pequenos detalhes que o inimigo vem agindo, né? Quando eu vou usar o exemplo no que eu trabalho, que é uma oficina mecânica, tá? Você vai abrir o seu capô do carro, você vai ver uma sujeira no seu carro. Quem tem carro, quem não tem, né? Às vezes os irmãos têm moto, outros, vamos usar o exemplo das irmãs, tem uma sujeira num cantinho da parede. É uma sujeira no cantinho da parede. Você vai ali hoje, ah não, mas é só hoje passa, né? Hoje não tem problema. É assim que acontece, porque a gente tá cansado. Aí você começa a juntar aquele ali, aí vai no outro dia. Ah, mas eu não... Não, mas não tá sujo o suficiente, né? Vamos passar uma vassoura, um pano. Ou você dá uma tapeada por cima, né? Que é o que muitos pastores fazem. Não corrige a ovelha, né? No momento que tem que ser corrigido. Hoje, graças a Deus, pelas correções que eu tive tanto dos irmãos que estavam acima de mim, do meu pai, da minha mãe, hoje eu entendo. Na época eu não gostei. A gente tomar uma repreensão é uma coisa ruim no momento, né? Mas depois, quando passa aquilo, o Espírito Santo abre os teus olhos para ver. Não, se eu tivesse continuado naquele caminho, aqui tu teria te desviado, né? Então vemos que o crente medíocre é aquele que faz por fazer, sabe? Ele não tá nem aí. Ah, eu vou... Faça em vontade. Faça em vontade. Ah, eu vou porque senão vão ficar... Desculpa o meu linguajar, vão ficar azucrinando no meu ouvido depois que eu não fiz. Tá entregando só o mínimo pra Deus, né? O que a gente não deve fazer, a gente não deve entregar nem só o mínimo, nem o nosso melhor, e sim tudo que nós temos. Por isso que a palavra que tu não é frio e nem quente. Por quê? Porque daí tu não tá saciando a sede daquele que tá com calor. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quem é o Amém? É o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Né? Eu sou o princípio e o fim. Meio o fim. Né? Então ele tá dizendo, o Alfa e o Ômega. Quem é que estava na criação, como eu falei, no começo? Deus. O próprio Deus. Quem é que vai encerrar todas as coisas nessa terra quando houver o julgamento final? Deus. Ele vai estar lá, ele sempre existiu e sempre vai existir. Eu ouvia muito um exemplo assim, ó. Diz que tinha uma pessoa em cima do muro. Não sei se você já. Tinha uma pessoa em cima do muro. E do lado tinha, vamos supor assim, do lado tinha os homens de Deus. E do outro lado tinha os demônios. Os anjos e os demônios. Aí de um lado estavam os anjos do Senhor dizendo assim, vem pra cá. Sabe? Que é o que a Bíblia fala. Gritando, né? Isso. Vem. O que fala lá em Provérbios? Se eu não me engano é Provérbios 1:20. Diz que a sabedoria clama nas cidades, nos lugares. Ela clama. Então ela não está chamando. Ela está dizendo, vem aqui. Ela está... Um clamor, irmãos. O que eu entendo por clamor é quase um desespero. Não sei se eu estou errado, mas é quase um desespero, onde a pessoa já não consegue mais. Não chega a ser um desespero mesmo, mas é algo aproximado. É aproximado a um desespero. Né? Então vê que o Senhor, ele te ama ao ponto de estar quase desesperado e te chama. Ele deu a sua própria vida por ti. Né? E do outro lado não, tinha os demônios. E eles continuavam sentados parados. Sem falar nada. Sem falar nada, como se tivesse nada, a vida deles seguindo normal. Aí que a pessoa perguntou, virou para os demônios e perguntou, tá, por que vocês não estão me chamando? Por que vocês não me chamam? É porque o muro já era deles. Porque o muro já é nosso. O muro já era dos demônios. Se tu tá em cima do muro, tu não tá do lado de Deus. Né? Aí que entra a grande questão. O muro da casa é dos demônios, é do diabo. Então, quando você não é frio e nem quente... Você é morno. E tu já é do demônio. E tu simplesmente não é de Deus. Eu não Deus. diria que tu é do demônio. Não, do demônio não, mas também não é de... Não tá... Tá em dois pensamentos, né? Tá em cima do muro, não
não sabe se tu quer ou não quer, né? Exatamente. Tem aquela dúvida, né? Mas Aí tu infelizmente não sobre demonstra. essa dúvida de querer ou não querer, tu já tá no... Já tá no mundo. Já Porque tá no daí mundo. tu deixou de demonstrar amor pra Deus. Dá uma brecha. Tu deu a brecha. Aí vem que os irmãos estão falando que o inimigo, nesses momentos, ele envia... Lança dardos. Anda as flechas. Usa as pessoas, às vezes as pessoas que a gente nem imagina, familiares, pessoas que a gente ama, Muitas vezes é as pessoas mais próximas de nós. as mais próximas. E às vezes, Eu sempre pensei nisso, né? Que os irmãos falaram agora. Que quando o inimigo, às vezes, ele usa pessoas próximas. Por que ele vai usar pessoas próximas? Porque se ele usar uma pessoa lá na rua que eu não conheço, não vai fazer diferença. não vai fazer diferença. Porque eu vou saber Tu não vai dar bola, que foi o tu inimigo que usou ele, entendeu? Eu vou pensar, foi o inimigo que usou ele, deixa passar. Mas se for uma pessoa próxima de mim, eu vou pensar, eu não esperava isso dela. Mas ela veio e me fez isso, né? Exatamente. Então é por isso que muitas vezes o inimigo vai usar aquela pessoa próxima pra te atingir, pra te deixar triste, né? Sim. E aí é onde vem os dardos, as setas, né? O triste também é quando essa pessoa próxima, ela é da igreja. É da igreja. Aí é pior ainda. Exatamente. É isso que acontece com um crente medíocre. Ele não tá adorando a Deus, ele não tá fazendo a vontade de Deus como tem que ser feita. Ele acaba dando brecha pro inimigo usá-lo, né? Vamos usar o exemplo de Pedro. O que Pedro fez? Não, Senhor, não faz isso. O Senhor vai morrer. O que Jesus disse para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Por quê? Porque Pedro... Não é que Pedro era um crente medíocre, mas ele não estava no que Deus tinha para ele ainda. Ele foi ter depois. Quando houve a morte de Jesus, quando Jesus ele estava Ele não pescando... tinha uma fé muito grande ainda, né? É... Ele não Ele botava não, na muita verdade, fé, né? assim, ó, ele foi ter o novo nascimento, o conhecimento daquilo que ele tinha depois que Jesus morreu. E ali o próprio Deus mostrou pra ele, não, tu não é tão bom quanto tu pensa. Entendeu? Ele precisou ver Jesus ressuscitar, falar pra ele Isso. poder abrir os olhos. Exatamente. Então, temos que tomar cuidado. Em Gálatas 5, vai falar das obras da carne, né? E a gente pensa ali, muitas vezes, no extremo. A gente pensa em luxúria, prostituição, lascívia. A gente pensa no extremo. Mas a gente não acaba vendo nos menores. As raposinhas, né? As raposinhas, As exatamente. raposinhas. Aí quando você começa a prestar atenção nos pequenos detalhes da sua vida, né? Começa a ter a sensibilidade do Espírito Santo falar contigo, né? Que é o que diz aqui, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem um ditado que a minha mãe muito falava quando eu era pequeno: tá me ouvindo, mas não tá me escutando. Exatamente isso. É ou não é? É bem assim. Porque a pessoa tá ali dentro do culto, a pessoa tá com a cabeça fora, como os irmãos já falaram. Como eu A disse, pessoa né? tá voada, ela tá em cima do muro, sabe? Ela não adora, ela não faz Não nada, faz ela nada. tá ali Às só vezes, existindo. às vezes tem irmãos que vão pra igreja e quando acaba o culto pergunta pra ele o que foi pregado, ele não sabe. Porque ele nem prestou atenção, ele tá ali só por... Às vezes Só Só pra pra dizer dizer pro assim, líder ó, ou pro pastor, eu tô Eu tô presente. aqui, tô presente. Mas ele um tá pouquinho mostrando mais pros longe. homens, né? E não pra Deus. Vamos um pouquinho mais longe. Eu vou falar de mim porque eu já fiz isso. Não é uma coisa Se orgulhar. de se orgulhar, não é uma coisa boa, mas Deus me mostrou o que eu estava fazendo e eu precisei me corrigir. Muitas vezes a gente sai do culto, a gente presta atenção, a gente ouve, né, a palavra de Deus, aquilo toca no nosso coração, mas quando chega em casa, aquilo se apaga. Você esqueceu, você não procura mais. O que será que o pastor falou tal coisa, né? Que legal, eu gostei disso. Ou às vezes até mesmo a pessoa que tá pregando, ela é usada por Deus, às vezes vai contra aquilo que tu tá lutando. E aí, ao invés de tu ir pra casa e praticar aquilo, mudar, tu continua a mesma pessoa. Por mais que tu escutou a verdade, mas tu continua sendo a mesma pessoa, errando naquela mesma coisa. Tem a questão de ruminar, né? O que acontece? O boi, ele passa o dia inteiro comendo. Tem alguns estudos que falam que o boi, se eu não me engano, ele tem 2 estômagos. Sim, E a durante... vaca. Isso, o boi é vaca. Tá na mesma, tá na mesma. Né? Ele passa o dia inteiro comendo. Aí quando chega de noite, ele sai do estômago, volta pra boca, ele fica mastigando E aquilo. ele come de novo. E ele come de novo. Aí depois é que ele vai digerir aquele alimento. Ele come e gospe várias e várias vezes até Isso, chegar no até ponto exato. de poder comer.
E o cristão, ele não faz isso com a palavra do Senhor. Né? Porque comer o papel, né, irmãos? Não, é comer a palavra, né? Mas não no sentido literal da palavra. Mas o que a palavra diz? Medita na lei de dia e de noite. É difícil isso, mas é uma demonstração de amor. Que foi o que eu falei. Quando você ama uma pessoa, você procura conhecer os gostos dela, como ela age, né? Aonde que eu vou tentar chegar... agradar, né? Tentar agradar. Chamar a atenção. Fazer o que pode por ela, né? Exatamente. E a gente às vezes não faz isso por Deus. Isso por Deus. Aí você já não está mais amando a Deus. Ou você tem um sentimento por Deus. Tu só é da igreja. Tu só é da igreja. Tu só é da igreja, mas não é de Deus. Aí você se torna o quê? Um crente de banco. Crente morno. Você praticamente... você está praticamente ocupando espaço. De pessoas que poderiam estar ali. Isso. E não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas capacitadas. Capacitadas não, porque Ele capacita, mas Ele quer pessoas dispostas a fazer a obra dele. A se doar, né? Isso, exatamente. Na escola bíblica foi comentado sobre a questão do chamado e o escolhido. Né? Muito bom essa pregação. Aí o que veio na minha cabeça foi exatamente a seguinte ilustração. Você tá com sede, você chega em casa, você tá com sede e você vê 2 copos na mesa. Um copo cheio e um copo vazio. Qual que você vai pegar? O cheio, obviamente. Tô com sede, eu quero saciar. Ele é escolhido. Tá os 2 copos ali. Os 2 copos são chamados. Porque eles são copos. Sim. Os 2 servem pra mesma coisa. Os 2 servem pra mesma função. Mas um tá cheio e o outro não. E quando você começa a demonstrar amor pelo Senhor, a ler a sua palavra, buscar o jejum, renunciar a oração, renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e segui-lo. Exatamente. Aí você começa a demonstrar amor pelo Senhor e automaticamente o amor pelo mundo sai. Né? E o amor de Deus começa a te encher. Começa a te encher. O Espírito Santo tá vendo. Opa, aquele ali tá com um pouquinho de água, não tá cheio, mas tem meio copo. Então, eu posso ir lá e encher ele mais um pouquinho. Aí tu deixa de ser um copo vazio e vira um copo cheio. Vira um copo cheio. O escolhido. O escolhido. Ao invés de ser apenas um chamado. Exatamente. Aí você começa a demonstrar amor pelo Senhor. Você começa a demonstrar querer as coisas espirituais. Os irmãos estavam falando ali de querer e não querer. Tem uma passagem de Paulo que fala o seguinte: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Porque é exatamente isso. A gente quer fazer as coisas de Deus, mas não consegue. Tem a vontade de orar, tem de jejuar, mas desânimo. Não consegue. Vem o desânimo, vem as provações. A angústia. Tem uma pessoa na minha família, né? Ela ficou muito entristecida porque Deus permitiu uma doença na vida dela. Uma doença grave, vamos dizer assim. E Deus disse para essa pessoa assim, ó. Muita gente, e essa pessoa é uma pessoa que estava sempre nos cultos, estava sempre buscando, né? Só não ia nos cultos mesmo quando estava num limite onde realmente ela não conseguia levantar da cama, né? Mas quando ela estava bem, que ela caminhava, ela ia nos cultos. Ela pregava a palavra, ela falava o que era certo. Né? Aí Deus disse para essa pessoa assim, ó, isso não é para ti, não é por culpa tua. É porque tem pessoas que têm saúde, estão bem, muitos têm carro, têm moto, têm um meio de locomoção, a sua doença não é tão grave, ela consegue levantar da cama e faz o quê? Fica em casa. Aí vem os pensamentos tipo, mas por que as pessoas ruins normalmente têm tanta coisa e eu aqui que tento, sou bom e não tenho nada? Exatamente. Aí começa. Pense o seguinte, né? O reino dos céus é tomado por esforço. Quando você tiver esses pensamentos, pense o seguinte, não, Deus me permitiu passar por isso porque Ele quer trabalhar comigo primeiramente. Mas o meu exemplo vai salvar outras pessoas. Né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta multidões. Entendeu? Aí você começa a sair desse meio de ser um crente medíocre, nos pequenos detalhes.
né? Se você hoje é uma pessoa sedentária, se você não corre, você não caminha, você quiser ir fazer uma maratona de 10 km, de 1 km que Não for, vai conseguir. você não vai conseguir. É um preparo, aos poucos. Algo muito interessante que eu, quando estava estudando as armaduras, acontece o seguinte, aconteceu no mundo em geral, né? Existe a armadura que fala em Paulo, que são as armaduras dos romanos, e depois, com o tempo, essas armaduras foram evoluindo. Foram se tornando de aço, de bronze, De couro ferro, pra malha, de pra couro pra ferro. malha. Exatamente, ela houve uma evolução, a armadura. E assim é a vida do ser humano, né? É nos pequenos detalhes que você diz, Deus, eu não consigo, mas por amor a ti, eu tô tentando. Aí você passou a primeira... muitos usam o exemplo de um jogo de videogame. É fase por fase. Hoje você está na armadura de Romanos, que era só uma coisa básica. Um corinho, Um couro. Daqui a pouco você começa a ter malha. a malha de aço, que já para espadas. Você já para muitas flechas, dependendo da flecha, você para com aquela armadura de E malha. depois foi ferro. Depois foi ferro. Entendeu? Até as armaduras que a gente vê muitas vezes nos filmes, nos documentários, que é aquela armadura toda fechada, toda coberta. Nos museus, né? Nos museus, isso. Aquelas armaduras. Entendeu? Aí você começa a sair da mediocridade nos pequenos passos, nas pequenas coisas. Vai, o que Mateus fala? Vai, fecha a porta do teu quarto e conversa com teu pai secreto, que ele te recompensará. Aleluia. Né? Essas recompensas, irmãos, eu creio que não são recompensas materiais. Não são recompensas que o homem vê. Eu creio que são recompensas espirituais. É na tua vida. É no teu conviver com Deus que você vai tendo sensibilidade com o Espírito Santo. Né? Vamos abrir lá em Malaquias 3. Algo Aqui. muito interessante nessa passagem que por muitos anos me passou batido, né? Malaquias 3, vamos ler o famoso dízimos e ofertas. Vamos ler a partir do 11, né? Que ele fala, trazei todos a casa do tesouro, né? Por causa de vós repreendei o devorador, que não consuma o produto da terra, e não deixarei que as suas vides no campo fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, como os irmãos falaram antes. E vocês serão, tá? Vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui eu creio que não está falando da terra física. Não. Não, é a nossa espiritual. a terra espiritual, o meu eu. Porque é muito bom você Uma chegar... terra que dê frutos, né? De frutos, exatamente. terra boa. Quando você tem 2 terrenos para comprar e um desses terrenos tem um pequeno pomar, qual terreno que você vai? É o mesmo valor os dois. Qual que você vai? Não sei qual é o pomar. Pomar é quando tem várias árvores frutíferas. O que tem pomar. Isso, o que tem pomar, porque ele já tem frutos. Você está vendo frutos. Então é muito bom. Vamos trazer pro âmbito espiritual. É muito bom. Você conversa com uma pessoa que tem estudo, que conhece a palavra, que entende os segredos ocultos que tem na Bíblia. Por quê? Porque aquela pessoa te desperta a querer conhecer mais. Aquela pessoa te desperta a querer mais do Senhor. Então eu particularmente, eu oro para Deus e digo, Senhor, eu queria ser essa pessoa. Porque é isso que é ser o sal da terra. Você dar gosto à comida. Você lê a palavra e você sempre tem algo de novo para trazer para a igreja. Para aquela pessoa que está do seu lado. É isso ser o sal da terra, a luz do mundo. É a mesma coisa do eunuco. Foi Filipe que pregou para ele? Se não me engano, acho que foi. Que ele estava andando no caminho. E ele estava lendo Isaías e não entendia. Ele estava perdido. Como muitos de nós hoje em dia somos. A gente lê aqui dá sono, dá canseira. Quando chega na genealogia ali, principalmente... A genealogia... dá aquele nó na cabeça, né? Aí vem alguém e diz assim, não, tu começa a ler devagar. Tu pode tirar isso aqui da Bíblia, bota num papel diferente. A pessoa vem e te ensina.
e começa a te trazer novas formas de tu ler a palavra sem distorcê-la. Né? É isso que vocês serão uma terra de delícias. É você trazer coisas novas, é você chamar a atenção daquela pessoa, principalmente com teu amor. Porque no momento que você começa a praticar essas coisas, você está amando a Deus. Você começa a conhecer a Deus nos mínimos detalhes. Aí você começa a deixar de ser o quê? Um crente medíocre. Você começa a amar o Senhor e deixar de amar as coisas do mundo. Né? E além de você amar a Deus, você está trazendo outras pessoas, você está dando frutos. Né? E você começa a mostrar para a pessoa assim, ó, olha, eu fiz assim, assim, assim. Você começa a dar um direcionamento para aquela pessoa. Então você começa a ensinar. Que foi o que Jesus disse: ide e pregai a toda criatura. Então você começa a praticar a palavra no momento, nos pequenos detalhes. Sabe? No começo é muito dificultoso você deixar as coisas do mundo. É muito dificultoso você começar a orar de manhã cedo, a você ler a palavra. Para mim, a maior dificuldade foi começar a ler a palavra. Porque para mim, eu estava... Parece que a gente lê e não entende nada. Não entendi nada. Aí depois que com os pequenos detalhes, com as pequenas coisas que eu fui ajustando na minha vida, a palavra começou, como a gente diz, começou a saltar aos olhos. Você começa a entender. Aí muitas vezes acontece, não sei com os irmãos, mas comigo no momento de oração, vem um versículo que eu já tinha lido, e Deus começa a dizer assim, não, tu lê um versículo na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Na sexta-feira, Deus vai te dar um versículo que aparentemente não tem nada a ver com o que você leu. Comigo já aconteceu várias vezes isso. Mas quando você começa a botar em prática os pilares, que é jejum, oração e palavra, o Espírito Santo vai te dizer, olha, essa palavra tem a ver com a que tu leu na segunda, em tal aspecto. A que tu leu na terça, no outro aspecto. Não sei se está dando para entender. Amém? Dá. Então, quando você começa a praticar os pequenos detalhes, o Senhor vai te mostrar, vai te ajudar a fazer o resto. Porque que Jesus disse? Ele bate, se alguém abrir a porta, ele entrará e ceará com ele. Né? Amém. E a ceia, vamos passar assim que quando a gente convida os irmãos para jantar na nossa casa, almoçar ou fazer alguma outra coisa, estar em comunhão, você começa a conversar, você começa a dialogar sobre a palavra. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. Né? Quer dar um direcionamento pessoal para cada um. Porque no direcionamento pessoal, ele trata com toda a igreja. Né? Amém, glória a Deus. Amém. Amém? Aleluia. Vamos Glória a Deus. Amém. Vamos estar saudando nossos irmãos que estiveram conosco nessa noite. Vamos ver se vai dar tempo. Amém. Tiveram alguns irmãos conosco nessa noite. Irmão Elias, de Candiota, Rio Grande do Sul. Irmão Michel Carlos, Araí, Itajaí. Aleluias. Irmã Solecir, nossa irmã Késia Silva, nossa irmã Esté Fabiane, nossa jovem lá da nossa área, irmã Roberta Belos, Lília Maria Teixeira também está conosco, e nosso irmão Rogério Moraes, área Chapada, Rio Grande do Sul, e também nosso irmão Elias ali da Glória, né? Líder ali da Glória, esteve conosco nessa noite. Agradecemos os irmãos aí que estiveram nos acompanhando, né? Aleluia. E glória a Deus, né? Mais uma live vencida. Mais uma live para honra e glória do Senhor. E esperamos que tudo isso que nós falamos aqui, irmãos, tenha edificado os irmãos, os jovens que estão assistindo, né? Renuncie a este mundo, né? Fique com esse tema, renuncie a este mundo, renuncie a tua carne, né?
para fazer a vontade de Deus. Que não venha entrar no ouvido e sair no outro, né? Mas que venhamos venha absorver a palavra, né? Uma oração que depois dessas coisas que eu tenho pedido, assim, Senhor, abre os meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente, para que a tua palavra entre e venha fazer efeito na minha vida, né? Amém. Apesar das dificuldades, se mantenha firme. Se mantenha firme, porque o reino dos céus é ganhado por esforço. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus lhe dê vitória e grande força para continuar na caminhada. E fique com a paz do Senhor. Amém? Amém. Nesta nação falida com conceito.